Episódio 23, 327 cartas no rascunho. Se a poetisa não recebeu o esboço, é impossível ela coincidir com o meu de forma tão detalhada. Sofia, Você salvou essas tramas em outro lugar. além do pendrive, só existem no meu computador. Será que é hackear o meu computador? Quem hackearia seu computador? Sofia Mendes? Lúcio, esta nova música escrita em Shenhao teve boa repercussão. A renda dessa onda está bem boa. A habilidade do Lúcio é indiscutível. Habilidade também depende de gestão. Lúcio, você também sabe que popularidade não depende só de habilidade pessoal. O motivo do seu single ter esse resultado é que a empresa fez um grande esforço por você. Obrigado. Todos trabalharam duro. Que bom que sabe disso. Então não decepcione o esforço de todos. Embora haja popularidade agora, você deve ir a eventos e aceitar contratos quando preciso. Não seja exigente. De qualquer forma, os fãs vão apoiar. Você está certo. Mas acho as ofertas de contratos recentes bem medianas. Isso ainda é mediano? Senhor, nossa popularidade subiu recentemente. Então nosso valor também subiu. Nesse período, podemos aproveitar o embalo e fazer um novo álbum. Aí os contratos virão em outro nível. Quer dizer que tem ideias para um novo álbum? Tive muita inspiração ultimamente. Fazer um mini álbum não leva muito tempo. Certo. Parece que a viagem a Shenhao valeu a pena. Você está iluminado. Então se apresse e prepare seu novo álbum. Vou adiar esses contratos. Cuide bem do Lúcio. Lúcio, você está... Lúcio, pode falar ao telefone agora? Hackear um computador. Não precisa chegar a isso. Ai, seria muito estranho. A Sofia Mendes ainda está em tratamento no exterior. Mas ela melhorou bastante ultimamente. Vou perguntar por você, para ver se é verdade. Certo. Obrigada, Lúcio. Sem problema nenhum. Já que você perguntou sobre isso, Aconteceu alguma coisa. o Floriano Xavier não te ajudou a resolver? Não aconteceu nada. Ele anda bem ocupado no exterior, então prefiro não incomodá-lo por enquanto. E também não vou te atrapalhar mais. Parabéns pelo sucesso do seu single. Cuide dos seus negócios. Tá. Traz umas frutas na volta das compras. O projeto do Júlio César deu certo. Ele insiste em vir me agradecer. Disse que amanhã é fim de semana e vai trazer a namorada. Esse garoto. Prague tanta coisa. Amanhã vamos levar os dois para comer num restaurante rural aqui perto. Ontem você disse que o romance está acabando. Então, está livre para voltar? Eu te pago o almoço junto com eles. Então eu sou só uma lembrança tardia, né? Depois que o suspeito saiu, a coisa ficou ainda pior. Os vizinhos falam mal da nossa família. A família da vítima vem causar problema a cada poucos dias. Jogam tinta, ovos. Chegaram a dizer que meu pai é cúmplice do assassino. Que tipo de caso é esse? Como eu não fiquei sabendo?
Ainda lendo até tarde. A propósito, o médico disse que o estado do Sr. Oliveira se estabilizou. Ele pode ter alta em 2 dias. Se estiver ocupada, pode voltar antes. Eu cuido daqui. Tudo bem. São só esses 2 dias. Notei que você anda lendo este livro. É o quê? Estou me preparando para o exame judicial nacional. Tudo bem, então leia. Não vou mais te incomodar. Vou ao banheiro. Ok, obrigado. Sem problema. Senhorita, estou avisando que cheguei em casa. Ok. Não se preocupe com os assuntos meus e do seu irmão. Nós resolvemos entre nós. Você se concentre nos estudos. Na verdade, seu irmão e eu só nos conhecemos de verdade há pouco mais de meio ano. O que houve? O pendrive com minhas anotações do resumo não está perdido. Então, como aquele poeta. Pegou minhas ideias? Porque não consegui falar agora há pouco. Não. É estranho. Porque nenhum dos dois atende o telefone. Mãe, não descansei bem esses dias e hoje dormi um pouco demais. Estou me arrumando para sair agora. Se eu atrasar, você e o papai comam primeiro. Não me esperem. Alô? Alô, é a senhora Juana Lane? Sim, sou eu. Senhora Lane? Sou Vitor Lima da Secretaria de Segurança Pública de Hangzhou. Seu pai. Alô? Flor, Yano? Juana, qual é exatamente a situação? Eu também não sei o que exatamente aconteceu. Originalmente, hoje, Júlio César ia levar Flora na casa dos meus pais para jantar. mas por algum motivo, só o Júlio César foi sozinho. E então... eu também não sei o que aconteceu. A polícia veio atrás do Júlio César. Júlio César não queria ir com a polícia. Ele entrou em pânico e fez meu pai de refém. A polícia só me disse isso. Você está seguro agora? Onde você está? Estou no carro da polícia. Já estou indo para aí. A caminho. Juana Lane. Não tenha medo. Calma, me escute com atenção. Certo. Nesse caso, o SWAT, os bombeiros e os paramédicos serão os primeiros a chegar. Nossa taxa de sucesso em resgates de reféns é muito alta. A polícia prioriza a vida dos reféns. O pior cenário. Numa emergência, para garantir a segurança dos reféns, Abater o sequestrador. Seja qual for o motivo de Júlio César Souza ter sequestrado o Sr. Costa. confie e coopere com a polícia. Ele vai ficar bem, com certeza. Certo. Entendi. Se tiver notícias, me avise na hora. Não se aproxime! Não me pressione. Recue! Eu mandei recuar! Todo mundo no chão! No chão! Mãe! Iris, você chegou! Olha o seu pai! Eu falei pra você não vir! Mãe, o que está acontecendo? Não consigo explicar direito. Quando ele chegou, disse que estava mal. Parece que brigou com a namorada. Aí a gente tentou consolar ele por um bom tempo. Naquela hora ele estava bem. Mãe, não chora. Tá tudo bem. Depois
depois, como o celular dele descarregou. Ele carregou o celular e ligou. Viu a mensagem. Disse que aconteceu algo e saiu correndo. Aí a polícia... A polícia chegou. Ah, mãe, não tenha medo. A polícia vai dar um jeito. Eles vão dar um jeito. Oficial, O que essa criança fez? Ele é um bom menino. Qual o problema dele? Dona Carmo, não podemos divulgar detalhes do caso agora. Capitão Fagundes. O suspeito está muito agitado. Ele resiste muito às nossas negociações. Devemos usar medidas enérgicas? Observe mais um pouco. Oficial, essas medidas enérgicas que mencionou são contra o Júlio César Souza. Oficial, posso subir e tentar falar com ele? Iris, não pode ir. É muito perigoso lá em cima. Você não deve ir mesmo. Calma, escuta. Júlio César Souza e eu éramos próximos no colégio. Também o encontrei algumas vezes recentemente. Se eu subir, talvez ele não fique tão na defensiva. Posso subir para acalmá-lo. então... Vá buscar um par de fones ocultos para a Juana. Certo. Manteremos comunicação pelo fone para transmitir o que você precisa dizer ao suspeito. Lembre-se, haja dentro de suas capacidades. A polícia está bem atrás de você. Se ocorrer qualquer acidente, recue imediatamente. Temos outros meios de proteger você e seu pai. Certo. Não se preocupe, Dona Carmo. Ouça a polícia. Cuidado. Não tenha medo, mãe. Cuidado, Iris. Cuidado. Por aqui. Não se preocupe, Dona Carmo. Suba! Ninguém sobe! Eu disse para não deixar ninguém subir! Júlio César, sou eu. Sou Juana Lane. Iris! Você... Sou eu. Júlio. Não tenha medo. A Iris é só uma garota. Ela não vai te machucar. Júlio César, não tenha medo. Não se mexa. Certo. Diga a ele que você acredita nele. Eu acredito em você, Júlio César. Eu não matei Flora Ferreira. Nunca matei ninguém. Eu não a matei. Juana Lane, eu não a matei. Júlio César. A polícia só quer que você coopere com a investigação. Você pode acreditar neles. Tudo bem, já que você não a matou. Eu acredito que eles... Ninguém vai acreditar em mim. Cuidado! Não vou mexer. Cuidado! Ninguém vai acreditar em mim. Os pais dela e a polícia. Todos acham que eu a matei. Por que ela? Porque ela ligou antes de morrer dizendo que eu a matei. Por que ela fez isso? Tem coincidências demais. Coincidências demais estão dizendo que eu a matei. Juana Lane, você pode buscar o Floriano Xavier. O pai dele não é aquele que faz preto virar branco. Vai atrás dele. Ele com certeza vai conseguir me salvar. Só ele pode me salvar. Vai atrás dele. Tô implorando, tá? Tô implorando. Júlio César. Ninguém tem o direito de fazer preto virar branco. Quem determina preto e branco são só eles mesmos. Se você não matou ninguém, não importa quantas coincidências existam, Não podem te condenar. confia na polícia. Confia no Ministério Público, tá? Não. E se não acharem prova de que foi outra pessoa? Antes, quando a Flora Ferreira discutiu comigo, ela disse que ia fazer eu me arrepender. Certo. Se fosse outra pessoa, como ela poderia ligar, gritando por socorro, gritando meu nome, gritando para eu soltar ela? Sim. É assim que ela me faz arrepender. Não, Júlio César. Aquela ligação pode não ter sido assim. Pensa bem. É possível que ela quisesse te chamar E ela disse: socorro, me solta, Júlio César. Talvez o sentido não fosse: me solta, Júlio César. Mas sim, socorro, Júlio César. Ela estava pedindo sua ajuda. O outro lado já acreditou em você. Mantenha ele calmo. Ela estava chamando, pedindo minha ajuda. Isso mesmo. Faz ele acreditar que a namorada estava pedindo ajuda a ele. Rápido. O quê? Nos últimos momentos da vida dela. Ela já tinha esquecido a briga de vocês. Ela só queria pedir sua ajuda, Júlio César. Só queria pedir minha ajuda. Certo. Está tudo bem agora, pai. Entendi. Está tudo bem agora, pai. Tudo bem. Você está bem? Estou bem. Estou bem.
queria me pedir ajuda. Está tudo bem agora. Domício? Cuidado. Evidência? Ok, está tudo bem agora. Devagar. Iris! Conceição! Mãe! Boa menina. Quase me matou de susto. Está tudo bem, mãe? Você está bem, querida? Conceição. Está tudo bem agora. Está tudo bem agora. Quase me matou de susto. Iris, você tá bem. Eu lembro que você tem medo de... Júlio César Souza, certo? Levem ele. Isso realmente me assustou até a morte. Está tudo bem, querida. Estou aqui para você. Sabe, eu vi ali na frente. É tão alto, quase me matou de susto. Está tudo bem agora. Está tudo bem. Realmente assustador. Vamos. Estamos em casa, estamos em casa. Certo, pare de chorar. Se alguém que não sabe visse isso, pensaria que eu não fui resgatada. Que bobagem você está falando. Mesmo que eu fosse cego, eu não seria mudo. Eu não posso falar. Ok, chega. Não vamos discutir hoje. Vamos todos ficar em paz e seguros. Sim, sãos e salvos. Só estou preocupada com seu pai. Não voltei são e salvo. Tá bom, tá bom. Aqui, sentem e descansem, mãe, em paz. Assustou minha garota hoje, né? Estar são e salvo é o melhor. Mãe, até meu pai está perfeitamente bem. Imagine eu. Sim. Olha essa sua cara de choro. Que bom que você está bem. Não sei como está aquele garoto, Júlio César Souza, agora. Estava tudo bem. Como uma briga acabou em morte. Pois é. Pai, mãe, vocês dois sentem e descansem um pouco. Vou fazer uma ligação. Com certeza está ligando pro Falcão. Aconteceu uma coisa tão grande. Mas o Falcão está nos Estados Unidos. Os dois ficam tanto tempo sem se ver. Se isso continuar por muito tempo, o que vão fazer? Laís, que situação é essa? E você ainda está se preocupando à toa? Hoje eu me assustei de verdade. Mas estou bem, não estou? Estou em casa. Alô? Você foi ao hospital fazer um check-up completo? Não se preocupe. Não levei nenhuma pancada, nem me machuquei. Meu pai também fez exames. Não tem nada de errado. Que bom então. Que bom então. Floriano Xavier. O quê? Depois de você bancar o herói uma vez? Eu passo de Floriano. De volta a ser Floriano Xavier. O que você ia dizer agora há pouco? Não deu para perceber? O quê? Claro que eu queria dizer que senti sua falta. O
sinal caiu? Não. Talvez meu pensamento tenha falhado. O quê? Eu queria dizer. Também sinto sua falta. Talvez eu sinta sua falta Mais do que você sente a minha. E estou preocupada com você. Quando você estava ao telefone hoje, parecia tão calmo. Foi para te acalmar. Meu coração Quase parou de susto. Se tivesse demorado mais para me dizer que estava bem, eu já estaria a caminho do aeroporto. Você não pode. Seu pai ainda não teve alta do hospital. De jeito nenhum você pode voltar para cá. Sim. 10.000 quilômetros. É muito longe. Longe demais para fazer qualquer coisa. Na verdade, quando subi no telhado hoje, Eu também estava morrendo de medo. Tão assustada que minhas pernas bombearam. Você subiu no telhado hoje? Você não tem medo de altura? sim. Mas o que mais eu podia fazer? Como você sabia que eu tenho medo de altura? Te conto quando nos encontrarmos. Que misterioso. Tá bom, espera até a gente se ver. Eu também tenho algo para te contar. O que é? Já disse que conto quando nos encontrarmos. Tá. Até agora, ainda não consigo acreditar. Como algo assim pôde acontecer? Na última vez que fui ao Anchi, eu ainda estava numa reunião com Flora Ferreira. O que você acha que vai acontecer com Júlio César Souza? Quando fui depor esta tarde, vi ele entrar na sala de interrogatório. Ele demorou muito para sair. Se Júlio não matou ninguém, Não será acusado injustamente. é que nas circunstâncias atuais, todas as evidências apontam para ele. A explicação subjetiva dele. Também é apenas a versão dele. Resolver um caso exige tempo e processo. Então, geralmente, quanto tempo leva para ter um resultado? Na verdade, cada caso é diferente. Não há um prazo fixo. Ele disse que queria pedir sua ajuda. Mas você não tem licença de advogado no país. Provavelmente não pode ser advogado dele, né? Vou procurar colegas no escritório de advocacia. Não se preocupe. Já é muito tarde aí. Descanse cedo. Aqui não tem mais nada. Você também esteve cansado o dia todo. Descanse cedo. Boa noite. Boa noite.
namorar, mãe. Olha pra você. O que está acontecendo? Essas olheiras estão enormes. Você ficou pensando demais à noite. E teve pesadelo? Não dormiu bem, né? Não, mãe. Não se preocupe comigo. Você e o pai deviam descansar bem em casa esses dias. Recuperem-se um pouco. Nós estamos bem. Não se preocupe. É bom que você também está voltando. Tem mais gente. É mais animado. Entre no carro. Mãe. Boa, menina. Me manda uma mensagem quando chegar. Vou sentir saudades, mãe. Vai. Você e o papai se cuidem bem. Não se preocupe. Ligar o motorista para ir devagar. Mando mensagem quando chegar. Tchau, mãe. Uma vez, Eu acho que a distância física é como um muro alto erguido em um relacionamento. Faz as pessoas hesitarem em se aproximar, pensar em perigo em tempos de paz. Pensar involuntariamente em tudo que pode acontecer no futuro e se preocupar que ele possa não estar ao meu lado quando acontecer. Mas Meu coração. Quase parou de susto. Se você tivesse demorado mais para dizer que estava bem, eu já poderia estar a caminho do aeroporto. nesse momento, de repente sinto que aquele muro não parece tão sólido e tão assustador. Mesmo que duas pessoas estejam muito próximas, não há como garantir que quando um precisar, o outro com certeza estará lá. Embora duas pessoas estejam longe. Se ele souber que você precisa dele, ele pode largar tudo e correr até você. Isso é o suficiente. Então, não hesite mais. Não perca tempo sendo indeciso. Ninguém sabe. O amanhã ou um acidente. Qual virá primeiro? Te conto quando nos encontrarmos. Quando você quiser dizer a ele como se sente, vá e diga a ele imediatamente. Estou embarcando no avião. Estou muito bem agora. E o seu pai se você voltar? Ele teve alta do hospital hoje. Tem um cuidador em casa. Não se preocupe. Prestes a decolar. Te aviso quando pousar. Você foi mais rápido de novo. Senhorita Luz, a encomenda expressa que te enviei está sendo entregue agora. Lembre-se de assinar o recebimento. O que você me enviou? Você vai saber em um instante. Já vou. Sua entrega expressa. Obrigado. O que é isso? Mandou o pacote errado. Não, senhorita Luz. Ligue e confira a pasta de rascunhos. Pasta de rascunhos? Que jogo novo da moda é esse? O que foi, Pipi? Quer comida enlatada? Aqui? Pipi, vem aqui.
Vou te dar um petisco. Vem aqui rápido. Está gostoso? Pip, aqui. Vou espremer aqui pra você. Aproveite. Senhorita Luz, a senhora viu, não foi? Me desculpe. Encontrei esse celular sem querer na casa da minha avó. Tomei a liberdade de dar uma olhada e alterei a história na pasta de rascunhos. Mas fui covarde demais para assumir. Quando a senhora se envolveu na acusação de plágio, eu menti e escondi a verdade. Dessa vez, em Anju, vi que a senhora ainda estava se incomodando em investigar o caso. Vi a senhora angustiada por minha causa e por causa do seu relacionamento com o meu irmão. Acho que se eu não confessar agora, vou continuar sendo uma pessoa horrível para sempre. Senhorita Luz, tudo bem se a senhora não me perdoar. Tudo bem se me odiar. Mas meu irmão só soube desse incidente no 3º dia, depois que aconteceu. Ele correu para casa assim que pôde. No começo, ele pretendia contar a verdade para a senhora. Só que, ao ver a senhora fingindo que não o conhecia, ele hesitou e não falou nada. Então, se for possível, por favor, perdoe ele. Ele realmente gosta muito da senhora. Modelo que o professor Carvalho trouxe para a nossa turma. Foi escrita pela senhora, não foi? Que redação modelo de prova? Seu pai me perguntou por que eu sempre toco piano na sala 106. Não tive coragem de dizer. É porque da janela daquela sala de ensaio eu consigo te ver. Sua carteira foi movida para perto da janela. Ficar de castigo no corredor para te ver. Eu me atrasei. Vai ficar ali. Floriano Xavier, como você aprendeu a se atrasar? Fica aqui de castigo. Você ainda vem para a quadra na aula de educação física? Já corri 5 voltas. Juana Lane. Além disso, O que o Luz tem de tão bom? de quem eu gosto é o Rui Flores. Ei, Rui Flores. Provavelmente não come frango frito. Você disse que gosta do tempo, logo depois que a chuva passa. Então, no festival da escola, vou tocar depois da chuva. Aquele cara da sua sala que puxa sua trança. Aquele cara da sua sala que puxa sua trança. Me pediu o dever de inglês. Não deixei ele copiar. Comprei um cadeado novo para a gaveta. A senha é sua turma mais o número de matrícula. O gato lá embaixo do prédio de artes não parava de miar. Dei um petisco para ele. Gato. Mas na verdade, não gosto de gatos. Eu gosto de você. Vou para o exterior. Tem algum jeito de fazer você? Pelo menos lembrar de mim. Então me deixa. Segura sua mão uma vez.
Cena do pagamento? 3.917. Você subiu no telhado hoje. Você não tem medo de altura? Como você soube que tem medo de altura? Te conto quando nos encontrarmos. Se a poeta não recebeu o roteiro. É impossível ela coincidir. Com o meu nos detalhes assim. Mas a escrita de um poeta é da perspectiva do protagonista? Do protagonista. A descrição psicológica a seguir, dizendo que na verdade ele adora frango frito, mas a protagonista está por perto. Ele acha pular o muro muito vergonhoso, então agiu de propósito, como se estivesse acima do mundo. Você não acha que frango frito e coca são infantis? Não acha que isso é muito incoerente? A imagem de um protagonista de romance? Nas páginas de ex-alunos que mandou pra turma, não tem nenhuma minha. Quando recolheram, eu mesma coloquei uma. Se der sorte. Você vai ver. Juana Laney, você veio distribuir as páginas? Sim. Vou te ajudar a distribuir. Ok, obrigada. Aqui. Obrigada. Você pulia de alegria. No amanhã colorido. Mesmo se eu não enxergar nada.
Agora, ele já deve ter pousado, né? Porque ainda não respondeu. Ou talvez ele saiba que já peguei o celular e tenha medo que eu o culpe por esconder isso. O quê? Eu não deveria culpar. Fui eu. Mano, agi antes e avisei depois. Mandei o celular pra senhorita Juana Lane. Ela já deve estar sabendo de tudo agora. Dessa vez não se pecam de novo. Irmão, vá com coragem atrás do seu amor. Acredito que ela vai gostar do verdadeiro você. Sofia. Quem te deu essa tarefa? Sabendo que você tem medo de altura, te põe pra pendurar balões? Estavam todos muito ocupados, então eu falei pra eles. Vem me ajudar. 2 coxas de frango hoje à noite. Vamos. Não estão pendurados direito? Quem fez isso? Fizeram errado, né? Bom, então vamos. Me ajuda aqui que eu te pago. Tá bom, então? Episódio 24. Quero te dar carne de porco. Sou eu. Desculpa. Floriano Xavier. Vamos nos conhecer de novo. Com os nossos eus. Mais genuínos e sinceros. Vamos nos conhecer de novo.
Olá. Eu sou Juana Lane, formada na Escola Secundária número 1 de Suzhou. Turma 9, segundo ano. Eu gostava muito de você. Agora. Espera. Essas palavras. Eu deveria dizê-las primeiro. Olá. Eu sou Floriano Xavier, formado na Escola Secundária número 1 de Suzhou, turma 10, do segundo ano. Eu gostava muito, muito de você. Agora... gosto ainda mais do que antes. Vamos. Apertar as mãos ou não. Se não... Vamos nos abraçar. Desculpe por isso. Eu estava só patrulhando aqui. Aí eu vi vocês. Parece que estão filmando um filme. Fiquei totalmente absorvido. Me desculpem, me desculpem. Bom, já vou indo. Indo já. Estamos ensaiando o roteiro do filme. Acabamos a cena anterior. Vamos entrar para acertar uns detalhes. Que detalhes quer acertar? Tem um detalhe que não entendo. Estou muito curioso. Antes de ver a luz do dia de novo, como ele sobreviveu todos esses anos. Quando fui embora na época, tirei a bateria e coloquei o celular e a bateria numa caixa selada. Claro. Você também pode perguntar ao fabricante como eles conseguiram criar esse milagre. Então você ficou aí em pé por tanto tempo? Não está com fome? Comi no avião. No avião? Que pena, então. O lanche da noite que preparei. Não vai comer? Prepara. De repente, fiquei com fome de novo. Saúde. Saúde. Um gole de refri.
Está muito bom. Todo o frango frito da infância não foi em vão. Deixa eu fazer uma última pergunta. Lá no começo, como você me notou primeiro? Chefe, já chegou o 3º volume da Fundação. Senhorita Luz, você está atrasada. Só tinha um exemplar, foi emprestado. Aquele bonitão lá dentro pegou. Pelo uniforme. Ele também é da sua escola, né? Que tal tentar conversar com ele? Mas parece que ele está dormindo. Então deixa pra lá. Depois que ele terminar de ler, eu leio então. Tudo bem também. Numa tarde de fim de semana, com esse tempo bom, cair no sono lendo o quadrinho favorito é tão confortável. A vida, sabe? Deveria ser viver repetidamente nesses momentos lindos. Você é filha do nosso professor principal. Todos da nossa turma te conhecem. É simples assim? Não é. Não tem algum, como aqueles de romances, encontros românticos. Se não tem, posso ser seu protagonista? Pode? Pode. Pode ser o quanto quiser. Já sou protagonista há dezenas de capítulos. Já chega. O que quer dizer? Agora não é possível atualizar oficialmente meu status. Pipi, Por que você é tão danado? não vê que ela está falando de algo importante? Vamos ouvir juntos. Escutem juntos. O que foi? Cheirando o quê? Cheirando o quê? Sentindo o cheiro de gordura de cozinha em nós. Também tem cheiro de gordura de cozinha em mim. Peguei de você. Não devia se responsabilizar. Como se responsabilizar? Me levar para um banho? Banho? Ainda agora ele estava promovendo o status tão rápido. Você também não trouxe roupa para trocar. Depois do banho, o que vai vestir? Eu trouxe algumas. No carro lá embaixo. Você vai dormir aqui hoje. O que você está pensando? Quero dizer, se você vai dormir aqui, vou arrumar o quarto de hóspedes. Não precisa. Vou ficar, mas não vou dormir. Ainda não me ajustei ao fuso. Depois vou trabalhar na sala, fazendo companhia. Então você não vai ter pesadelos, né? Vou descer para pegá-las depois. Você se apronta primeiro. Descanse cedo. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Meu namorado. Namorado? Namorado? Meu boa noite. Foi cedo demais? Antes de dormir, Não vamos fazer mais nada? Floriano Xavier está na minha loja.
Vocês dois finalmente tiraram as máscaras. Prontos para serem honestos? Estou deitada na cama do quarto. Contenta em segredo. Me revirando. Nervosa? Ele está na sala. Fazendo preparativos. Ele está ocupado com trabalho. Apaixonados. Um homem e uma mulher sozinhos, dividindo o quarto. Mas ele está ocupado com trabalho? Será que ele... Quê? é fraco na cama? Por que voltou de repente? Algo urgente? Voltei para ser namorado. Isso conta como urgente? Oficial. Se não, Sem período de experiência. não é uma candidatura de emprego. Que período de experiência? Certo. Então você está agora. Estou trabalhando na loja dela. Você, esse namorado, não é só oficial. Mas oficial demais. Oficial demais? Tão certinho, agindo tão direito. Dá pra dizer que é oficial. Dê um prêmio a ele. Já que ele é tão oficial, acho que vou fazer algo privado. Juana, Laine. Que foi? Tão tarde e ainda rolando vídeo. Não consigo dormir. E tô meio entediada. Então vou entrar. Eu pretendia que você descansasse cedo e ficar entediado sozinho na sala, como você também tá entediada. Você tá meio entediada. Bem, então que tal eu te fazer companhia e conversar? Eu disse que vou te fazer companhia e conversar. Do que você tá rindo? Sério? Tô rindo? Sim. Do que você tá rindo? Tô rindo de como fui enganado pela minha namorada para entrar no quarto. Não foi você que pediu? Não quero pedir. Que chato. Você sai. Tá brava? Não tô brava. Tá bom, tá bom. Fui eu que quis vir. Sai primeiro. Não fica emburrada debaixo do cobertor. Não vai dormir bem. O que você tá fazendo? Minhas mais de 300 mensagens. Todas aquelas brincadeirinhas. Você viu todas? Não falei nada. Isso é olho por olho. Foi você naquela época que leu meu livro com tanto gosto. E até me fez ler em voz alta.
O que eu te fiz ler? Nada, vou dormir. Esclarece antes de dormir. Bom, então. Eu declaro solenemente a você. No meu livro, o conteúdo do capítulo 23 foi puramente criado para efeito dramático. Eu mesmo, naquela época, absolutamente nunca fiz nada daquilo. Nunca. Mas você escreve muito bem. Sério? Você nunca namorou nenhuma vez. Mas a cena do beijo, você escreve de forma bem realista. Claro. Posso nunca ter comido porco, mas já vi porco correr. O que você está fazendo? Quero te dar um pouco de porco. Como ele pode parecer tão calmo? Você não percebe. Pela expressão. Você precisa ouvir. É mais intenso que fogos explodindo. Já vou. Porta errada? Do que você está falando? O Falcão não está aqui? Como seria a porta errada? Senhor Costa, Dona Carmo, por favor, entre. Por favor, entre. Vou pegar os chinelos. Os meus são os rosa. Tá, obrigado. Obrigado. Aqui. Fiz pãezinhos. Fiz um mingau. Sente, troque os sapatos. Como assim? Você prefere acreditar que bateu na porta errada a acreditar que sua filha está mesmo namorando? É que ela nunca namorou e quando começa, vai rápido demais. Não tire conclusões tão rápido. Vamos observar a situação primeiro. Sapatos. Falcão. Cadê a Iris? Ela ainda não acordou.
normalmente não dorme até tarde. Por que ela ainda não levantou? Que tal? Você irá acordar ela? Tá. Não fica bem eu ir. Em vez disso, Dona Carmo, a senhora vai. Certo, tá. Eu vou até ela. Afinal, é minha própria filha. Aqui, pegue isso. Aqui. Tornando tão pesado. Iris. Floriano Xavier. Que horas são? É sua mãe? Mãe. Mãe, por quê? Por que você tá aqui? O quê? Será que vim em uma hora? Não, nada disso. Anda logo, levanta e se lava rápido. Desce pra tomar café. Seu pai também está aqui. Rápido. Anda logo. Meu pai. Falcão. Você acabou de voltar do exterior. Sim, cheguei ontem à noite. Ainda não me adaptei ao fuso. Então passei a noite trabalhando. É bom jovem ter o que fazer. Sim, é bom mesmo. Então, já que você voltou, terminou tudo por lá. Ainda não. Tem uns casos ainda abertos. Vou ter que voltar daqui a pouco. Mas parei de aceitar casos novos. Falcão. Então quais são seus planos? Voltar para casa e investir na carreira aqui. Bom. Cadê a Iris? Ainda não terminou? Iris. O que está esperando? Sai e vem tomar café. Já vou, mãe. Vem logo comer. Anda. Olha, seu pai fez pãezinhos pra você. Ele se ocupou desde cedo. Tem de legumes e de carne. Viu? São todos meus favoritos. Obrigada, pai. E o Falcão fez mingau pra você. Mãe, pai, por que vieram tão cedo hoje? Estávamos preocupados se você não dormia bem. Olha como você estava da última vez em casa. As olheiras pareciam de um ursinho panda, lembra? Pronto, agora não precisamos mais nos preocupar. Obrigado. Falcão, você sabe como está aquele menino Júlio César Souza? No momento, a polícia tomou medidas coercitivas contra ele. Só posso saber os detalhes depois da reunião. Eu ia passar no escritório mais tarde, para saber mais da situação. Tô. Depois do almoço, vou com você. Tomar um pãozinho que meu pai fez. Aproveite. Entra no carro. Falcão. E quais são os seus planos? Voltar para casa, para minha carreira. Espera. O que foi? Enquanto escovava os dentes agora há pouco, ouvi o que você disse para os meus pais. Na verdade, sobre esse assunto, eu pretendia te contar em alguns dias. Mas vi que seus pais também estavam inquietos. Então, adiantei minha posição. Uma coisa tão séria.
Como você pôde falar assim tão de repente? Você trabalhou tanto esses anos lá fora pela sua carreira. Além disso, construiu uma rede de contatos. Nada disso é mais importante que você. Mas eu ainda espero que sejamos nós dois resolvendo esse problema juntos. Na verdade, nesses últimos dias, também pensei nisso. Eu ia te contar quando nos encontrássemos. Olha, meu trabalho tem poucas restrições geográficas. Não preciso ficar em casa o ano todo. Talvez no futuro eu possa passar parte do tempo morando fora. Você também não precisa abandonar totalmente sua carreira lá. Pode tocar negócios aqui e lá fora ao mesmo tempo. Assim, todo ano você terá um tempo para ficar em casa. Acha que isso seria melhor para nós dois? O que você disse está certo. Mas quer ouvir a minha ideia? Sabe por quê? Nunca peguei cidadania estrangeira. Por quê? Porque pra mim, aquele lugar simplesmente não é um lar de verdade. Minhas raízes estão na China. Minha família está na China. E agora tenho você. Também está me esperando aqui. Então eu preciso voltar. E o seu pai? O que ele fará sozinho no exterior? Na verdade, antes de ele adoecer, ele nunca falou em mudar de cidadania. Achei que ele tinha outros planos. Depois que adoeceu, organizei os documentos de trabalho dele e descobri que ele já investia no Brasil. Dessa vez, antes de ir para a emergência, ele ainda segurava um retrato de família. Acho que ele se arrependeu. Mas a saúde dele ainda precisa de tempo. A volta dele vai ser adiada. Na verdade, estou muito feliz que você pense nisso por minha causa. Mas nesses anos, o mais importante que acumulei não são contatos e recursos que perco ao me mudar. É a minha competência. Sou uma boa advogada no exterior. E posso ser aqui também. Os últimos 10 anos, embora longos, comparados às próximas décadas, nem se comparam. Sinto. Vamos. Agora ela arranjou um namorado advogado. Você fica mais tranquilo, né? O trabalho dela parece ter relações simples. E poucos contatos. E ela mal sai. Mas você também sabe como é assustadora essa opinião pública online. Nós, que estudamos literatura, somos sensíveis. Muitas palavras nos afetam com facilidade. Eu pensei, se ela tem um advogado, ele pode ajudar a qualquer hora. Foi por isso que a apresentei para um círculo de advogados. Pense bem, nós dois ainda estamos aqui. Se algo acontecer com ela, ainda podemos acompanhá-la. Mas se no futuro, quando partirmos, ela vai ficar sozinha, como eu poderia ficar tranquilo? Hoje, vendo o Falcão aqui, e ele ainda planeja voltar ao trabalho, me sinto muito mais tranquilo. Não diga coisas tão azaradas. Olha a sua saúde agora. Você come 3 refeições por dia, 2 tigelas grandes de arroz em cada. E come e dorme bem. Não fica pensando nessas coisas infundadas. No que você está falando? Não falo a mesma língua que vocês? Gente da ciência. Isso é que é saúde boa, hein? Estou me precavendo com antecedência. Ou talvez seja só preocupação desnecessária. Boa redação, mas não para essa circunstância. O que você devia fazer agora é esquentar os pães para mim. Estava distraído demais olhando e nem comi direito. Vou fazer pães novos para você. Fazer pães novos? Sua filha tem farinha em casa? Fazer pães novos. Estou vendo coisas. Devo ir fazer um exame. De vista? Não. Se vai ao médico, devia ir a um neurocirurgião e arranjar um remédio para curar reflexos lentos. O que você quer dizer? Será que sou a última pessoa da empresa a saber disso? Pode perguntar para a faxineira. Se ela ainda não souber, então você é o penúltimo.
Tão cedo. Ser efetivado é diferente. Quando você começa, fica tudo às claras. Não como eu, com contrato de experiência. Só posso ter um relacionamento escondido. O que você está olhando? Cegado pela sua felicidade. A propósito, como está o caso do Júlio César Souza? Ainda está progredindo normalmente. Os pais do Júlio César Souza já foram ao escritório. Originalmente, eles queriam contratar você para pegar este caso. Eu contei aos pais dele sobre a sua situação. Então, eles concordaram em contratar a Clara Silva para assumir. Onde está a Clara Silva? Onde está o Floriano Xavier? Por que ele não veio? Sou a advogada Clara Silva, do escritório Sabedoria da Terra. Sua família me contratou como sua advogada para defendê-lo no caso de acusações de homicídio doloso e sequestro. Você tem alguma objeção? Sim, tenho. Eu só quero o Floriano Xavier. Eu disse que só quero o Floriano Xavier. Só ele pode me salvar. Eu já falei isso. Floriano Xavier. O Dr. Silva não tem a carteira de advogado nacional. Ele não pode defendê-lo, nem representá-lo no tribunal. Não importa se você está me rejeitando agora. Você só pode escolher acreditar em mim. Certo. Como você relatou os detalhes do caso à polícia? Por favor, repita para mim exatamente como falou. Não é um pouco inadequado eu estar aqui. Pode envolver privacidade ou algo assim. Você conhece a vítima e o suspeito. Talvez você ainda possa nos dar algumas informações. Você apenas escute aqui. Tá. Esta é a informação que organizei depois de conversar com Júlio César Souza. Dê uma olhada. De acordo com o depoimento de Júlio César Souza, quando a vítima foi morta, ele mesmo não estava no local. No dia do ocorrido, a vítima estava dirigindo, cerca de 40 minutos antes do crime. Júlio César Souza estava no banco do carona e teve um conflito com a vítima. Qual o motivo do conflito? Júlio disse que a vítima fazia muitas horas extras e compromissos sociais, depois que começou a trabalhar em um anchi. O tempo que passavam juntos foi diminuindo cada vez mais. Além disso, quando a vítima estava com ele, frequentemente estava distraída. Por isso, ele chegou a suspeitar que a vítima estava tendo um caso. Os dois discutiram mais de uma vez por causa desse assunto. Você já os viu discutindo? Sim. Lembro que foi no mês passado, no dia em que o Floriano viajou para o Zeuá. Cuide-se. Nós vamos indo. Tchau. Tchau. Por que você ainda está brava comigo? Além daquela vez, houve outras. Houve algumas outras vezes. Todas foram no térreo de Wanshi. Além disso, a atitude de Flora Ferreira com Júlio César Souza era, de fato, sempre muito fria. Vou ver os registros do táxi no celular para ver os horários exatos. Faço uma captura de tela e mando para você já. Certo. Sobre a suspeita de infidelidade da vítima, Júlio César Souza tem provas concretas? Não. Júlio César disse que no dia do incidente, ele queria ver o celular da vítima para confirmar se ela o traiu, mas foi impedido por ela. Os dois discutiram e houve luta corporal. Júlio César foi arranhado no braço pela vítima. Uma prova crucial contra Júlio César, que a polícia encontrou, foi o tecido e pele sob as unhas da vítima, compatível com o DNA de Júlio César. Mas segundo o relato dele, depois da briga, ele saiu do carro. A vítima foi embora sozinha. Ele sozinho, na estrada da montanha, caminhou sem rumo por um tempo. Não havia casas nem pessoas, e a bateria do celular acabou. Depois andou até a casa do Sr. Costa. Em seguida, jantou com os professores e recebeu a notícia do assassinato da vítima. Então, até agora, não surgiu um segundo suspeito? Por enquanto, não. Naquela estrada não há câmeras. No carro da vítima também não tem câmera. Dentro do carro, inclusive na arma do crime, o martelo de unha, não foram encontrados vestígios biológicos além dos de Júlio César e da vítima. Quanto à cena do crime, porque naquele dia, por acaso, choveu muito, os vestígios foram destruídos. É bem difícil coletar provas. A polícia está investigando mais.
Fale o que pensa, se tiver algo a dizer. Dr. Silva, pelo jeito a situação não está muito boa. Sei que você não tem certificação nacional, mas em alguns casos difíceis da sabedoria da terra advogados, você às vezes também participa. Sobre esse caso do Júlio César, você vai entrar? Silva, Dr. Silva também não entende bem de casos criminais. Deixa pra lá desta vez. Ele fez perguntas certeiras. Dá pra ver que é profissional. Parece que ele manja do assunto. Bom, continue com o caso do Júlio César normalmente. Se vou entrar, a gente conversa depois. Achei que você tentaria me convencer ou perguntar por que não pego casos criminais. Todo mundo tem seus segredos. Com certeza tem motivos para não pegar casos criminais. Também deve ter motivos para não contar. Mas quando quiser falar, estou sempre aqui. Estava numa reunião lá em cima. Esperou muito? Acabei de chegar. Trouxe uma comida gostosa para você. Sofia? Que gentileza. Me dá um abraço. O que foi? Floriano, Xavier e Juana estão atrás. Não olhe para trás. César Silva? O que a gente faz? Melhor falar a verdade. Cala a boca, eles estão vindo. Sofia? Que coincidência. Estava te ligando agora. O que você faz aqui? Eu vim trazer comida. São suas favoritas. Isso era meu. Você é tão boa comigo. Isso também era meu. Você não disse que ia descer para comer? Você não ia comer? Por que está aqui? Comer? É. Eu só vim comer. Aí encontrei a Clara. Encontrei a senhorita Shen. Que coincidência. Vamos comer juntos. Não precisa, não. Vocês vão comer. Qual é o problema? Enfim, nós 4 nos conhecemos. Juntos. Vamos juntos. Vamos. Vou considerar uma refeição extra para mim? Aproveite. Deixa eu ver o que você trouxe de bom. Eu pedi isso, seu camarão longínquo. Que coincidência. Também é camarão longínquo. O prato extra também. Realmente uma coincidência. Não é? É isso que chamam de sortudo. Quando essa sorte culinária vem, não dá nem pra evitar, né? Aqui está seu frango picante. Bom apetite, obrigado. Viu? Esse eu não gosto mesmo. Não como comida apimentada. Dos pratos picantes, só gosto de comer um. Sabe qual é? Mapo tofu, claro. É mesmo mapo tofu? Mapo tofu. Esqueceu? Eu também adoro. Hoje eu tinha preparado uma refeição para 2. Achei que comeríamos juntos. Na faculdade, o que você mais gostava era mapo tofu. Sim. O restaurante na entrada da escola. Isso, esse mesmo. Você lembra? Fala menos. O telefone está tocando. Deixa eu responder uma mensagem. Tá. Dr. Silva, seu telefone geralmente não fica no silencioso? Tenho medo de perder alguma informação importante do caso. É um hábito. Então deixe o volume bem alto.
Então dê uma olhada. Estou vendo. Tire. Claro que tenho que ver. Olha a costelinha agridoce, bom apetite. É uma notificação de notícia. Esse é o meu prato favorito. Você preparou para mim? Olha, Sofia Costa. Impossível. Olha isso. O que eu disse? Seu favorito deve estar aí. Vamos, aproveite a comida. Tchau. Estou falando. Vocês que namoram, por que não pensam nos sentimentos dos solteiros? Não é? Vocês dois estão cheios de amor. E nós nos aquecemos juntos. Então me serve, que eu te sirvo também. Ok. Bom. Vemos? Obrigado. Aproveite. Pegar um de cada. Aproveite. Ok, obrigado. O que mais você quer? Vocês são bons em se aquecer juntos. Já comeram juntos antes? Sim. Não. Antes, o Dr. Silva me ajudou a resolver aquela briga de término. E para agradecer, eu paguei um jantar para ele. Só aquela vez. Já esqueci. É só uma vez. Só uma vez. Só uma vez? Pega camarão. Está delicioso. Sua comida melhorou ultimamente. Isso me lembra o que meu pai pegou na época. Ok? Então. Vocês vão indo. Eu vou continuar me aquecendo. Até o fim. Eu vou te levar para casa. Não precisa. Vou pegar um táxi. Não precisa. Certo. Sim. Tudo bem. Obrigado, então, Dr. Silva. De nada. Vamos. Vamos embora. À vontade. Tchau. Continue. O Dr. Silva provavelmente não vem. Vamos começar a conversa. Certo. Vamos começar então. Na verdade, naquela época eu não entendia muito bem meu pai. A polícia já tinha prendido aquele suspeito. E a promotoria também já havia feito a denúncia. Assumir essa defesa era apenas explorar uma brecha na lei. Isso não é uma brecha na lei. Isso é um princípio jurídico. Você não é um advogado criminalista. Você simplesmente não entende o significado disso. Por isso, você escolheu se tornar um advogado criminalista para encontrar o significado que ele mencionou. Para ser mais exato, eu deveria provar que o tal significado que ele disse simplesmente não existe. Mas o resultado foi que eu o encontrei. Então por que você parou de assumir casos criminais depois? Naquela época, eu segui meu pai e assumi um caso criminal. Também era um caso de assassinato. Nesse caso, eu estava apenas fazendo o meu máximo para proteger os direitos e interesses legítimos do meu cliente. Pergunte à sua consciência. Você realmente nunca vacilou nem um pouco? Já que você vacilou, você não está qualificado para representar um cliente no tribunal. Você não é digno de ser um advogado criminalista.
Eu admito. Eu vacilei, sim. Por isso me retirei deste caso. Mais tarde, acumulei muita experiência lidando com casos, tentando novamente me tornar um advogado criminalista qualificado. Então meu pai, de repente, teve um infarto cerebral. Quando ele acordou de novo, ele não se lembrava de nada. Então, a conclusão que ele deixou, quando estava lúcido, parece ter se tornado um veredito, no qual não tenho escolha a não ser acreditar. Eu talvez eu não sirva para advogado criminalista. Não é isso. Não acredito que todo advogado criminalista nunca tenha vacilado do começo ao fim. Algumas pessoas desistem no processo. Outras persistem. Como ele pode ter certeza? De que você não será a que persiste no final? Sendo ou não tenho mais como provar isso a ele. Então prove a si mesma. Prove para sua mãe. Já vi uma frase assim na internet. Tarefas não concluídas vão aparecer repetidamente na sua vida, até que você dê uma nova resposta. Ao estudar direito, você entendeu a escolha do seu pai naquela época. Mas sua mãe não é advogada. Ela ainda está presa no que aconteceu, sem conseguir seguir em frente. Seu pai não tem mais a chance de falar com ela. Nesta família. Quem pode usar essa resposta para ajudá-la a superar? É só você.